Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou agora passar para nosso segundo encontro, onde eu vou continuar explorando os caminhos para a gente preparar um projeto de pesquisa, né? No último encontro que nós tivemos, que foi o primeiro, eu falei um pouco das relações entre conhecimento e epistemologia. Esse segundo encontro vai ser para continuar aquela conversa, tentando trabalhar de uma maneira um pouco mais concreta como que a gente vê a questão epistemológica no trabalho que a gente quer desenvolver. Antes de começar a dar alguns exemplos sobre essa questão, eu queria lembrar que nós todos estamos numa academia, não é? A universidade, ela traz um tipo de entendimento sobre o que é conhecimento que nós precisamos ter sempre em conta quando fazemos um trabalho de pesquisa. Vocês sabem, todos e todas, que as palavras, os discursos, as narrativas, elas estão presentes na espécie humana desde que o ser humano se entende como ser humano, não é? Desde que o ser humano passou na sua evolução a ser capaz de se expressar simbolicamente, não é? E de agregar sentidos para certos sons, ou certos sinais, ou certos gestos, ou certas formas de expressão, essas manifestações simbólicas, elas foram constituindo um jeito de estar no mundo que é diferente dos outros animais. Eu ressaltei isso no nosso último encontro. Por que eu volto para essa questão agora? Porque os sentidos que nós damos para as coisas, eles estão muitas vezes relacionados com aquilo que nós vivemos. Isso não é diferente na universidade. O que é diferente na universidade é que a tradição universitária, a tradição que levou ao conhecimento dito científico, é uma tradição que espera que, para que haja uma comunicação daquilo que a pessoa quer compreender e aquilo que ela vai comunicar como algo que ela tenha compreendido, ela precisa usar, obviamente, a linguagem. Ela precisa expressar este conhecimento através de palavras, frases, expressões mais complexas, não é? E para que o entendimento seja um entendimento comunicável, ele tem que se basear em algumas comunalidades, em questões comuns, né? Então, se eu digo laranja e a pessoa entende melancia, não deixa de ser uma comunicação, né? Mas é uma comunicação que tem um entendimento limitado para aquele que comunica e para o comunicado, não é? Porque eles não vão falar das mesmas coisas. Então, por isso que uma das primeiras coisas que todos os professores orientadores e professoras orientadoras vão discutir com seus estudantes nas suas reuniões de pesquisa é que tudo aquilo que nós quisermos estudar, compreender e depois comunicar, principalmente comunicar por escrito, tem que ser explicado. Ou seja, os termos que nós usamos, nós temos que dizer para o outro o que nós queremos entender por eles. O que nós queremos dizer com um conceito como construtivismo. Não é para a pessoa imaginar o que você quer dizer, você tem que tentar conseguir um máximo de comunicação, ou seja, um máximo de possibilidade de expressão do sentido do que você quer dizer para um máximo de compreensão da parte da pessoa que escuta. O que eu quero dizer com máximo de compreensão é que a comunicação nunca é plena, porque as pessoas vivem em corpos diferentes, têm experiências diferentes, têm vividos diferentes, e por mais que nós tenhamos possibilidades de nos comunicar, elas sempre vão até um ponto, que é esse ponto máximo de comunicação.
Mas você só consegue viver em sociedade se nós, se cada um de nós é capaz de trabalhar o melhor possível dentro desse entendimento do máximo, não é? Dessa possibilidade máxima de comunicação. Para que a ciência tradicional seja possível, e eu falo da ciência tradicional porque hoje em dia, em tempos de pandemia, nós vemos emergir questões muito interessantes, né? Por exemplo, muitas pessoas que trabalham com certas formas de entendimento do que é conhecer, que sempre na sua produção acadêmica negam certas capacidades da ciência, né? A ciência como sendo um objeto de crítica. Todo mundo quer que a ciência descubra como que se faz para que nós possamos nos defender do coronavírus, por exemplo. As pessoas ficam falando o tempo inteiro, tem que seguir a ciência, não é? Outros dizem, não, não tem que seguir a ciência é uma bobagem. Essas questões, elas são muito importantes, não só em termos de comunicação, mas elas são particularmente importantes na universidade, porque quando nós vamos comunicar algo, nós temos que trabalhar de maneira que a pessoa que nos escuta possa entender o que nós estamos dizendo, nessa noção de entendimento, máximo entendimento possível, máximo de compreensão possível, para que eu possa reconhecer no outro que esse outro reconheceu aquilo que eu estou expressando, e nesse reconhecimento das expressões, nós nos colocamos em um certo alinhamento. Esse alinhamento não quer dizer necessariamente consenso, que nós acreditamos nas mesmas coisas, mas quer dizer, pelo menos, que nós somos capazes de dialogar, nós somos capazes de abrir uma negociação. Então, em todo o trabalho, eu não vou dizer científico, mas todo o trabalho, porque a palavra está contaminada por várias questões que a gente vai ver, mas todo o trabalho acadêmico, ele precisa ser bem explicado, digamos assim, para que a pessoa consiga realmente chegar naquele outro que ela quer chegar. Então, o sentido das palavras é fundamental no trabalho científico, né, no trabalho acadêmico, em qualquer comunicação dentro da academia, seja num trabalho para um professor, seja, e principalmente, né, num projeto de pesquisa. O projeto é ainda algo em construção, mas a gente precisa tentar ser muito claro com aquilo que a gente quer dizer, e, obviamente, no trabalho finalizado, nós temos que ser mais claros ainda que essa questão da clareza, como eu tentei colocar aqui, ela é sempre limitada ao entendimento possível que a pessoa possa ter daquilo que vocês estão querendo comunicar. A maneira de se fazer isso é definindo os termos, né? Definindo os conceitos, definindo as noções, definindo o que nós queremos dizer com uma coisa, o que nós queremos dizer com a outra coisa. Essa questão do que nós queremos dizer, ela serve como uma luva para a gente poder voltar a continuar a discussão sobre as relações entre conhecimento e epistemologia, não é? Muitas correntes hoje se colocam como correntes contra-epistemológicas, né? Então, a gente tem que entender esse caminho, até para poder pensar o que eu quero fazer como trabalho de investigação. Nós estamos aqui em campos das humanidades e das ciências sociais, não é? Eu falo particularmente para grupos de alunos da escola de comunicação, que são graduandos que vão buscar esse meio de trabalho,
né, para suas vidas, né, um trabalho com as palavras, não é? E o jornalismo, ele é paralelo à produção científica, porque da mesma maneira como na academia nós temos que ser precisos com relação àquilo que nós dizemos, nós temos que ser precisos com aquilo que dizemos, por exemplo, quando nós estamos contando uma história jornalística, né, a respeito de algo que aconteceu. Assim como no direito, os juristas têm que ser precisos quando eles dizem alguma coisa, para não dar a entender que uma condenação, por exemplo, ela seja vista como uma coisa ou como outra. Então, em todos esses campos da vida e das ciências humanas, das humanidades, nós temos essa problemática do entendimento. Ela existe também nos campos mais, historicamente, mais exatos, não é? Que são as matemáticas, mas mesmo nas matemáticas nós temos que definir os conceitos. Só para dar um exemplo para vocês, em algumas discussões que tiveram lugar na Universidade de Cambridge, há várias décadas atrás, entre o Stephen Hawking e um físico que estava na banca dele de doutorado, que é o Penrose, Roger Penrose. Nas discussões que eles tiveram a respeito, por exemplo, do buraco negro, que foi a tese do Hawking, eles se colocam em alinhamento total com relação à precisão da matemática, mas eles usam caminhos diferentes, porque um acredita que o conhecimento está relacionado com a percepção, enquanto que o outro acredita que o conhecimento é pura dedução abstrata de conceitos. Então, vocês vejam que mesmo no alinhamento matemático, existem divergências que têm relação com o entendimento que nós temos a respeito no caso da matemática, dos conceitos matemáticos, no caso das ciências humanas e sociais, a respeito dos termos que nós utilizamos para definir algo, dos conceitos e das noções que são trabalhadas. Na epistemologia, o que a gente tem que ver, porque nós estamos numa academia em 2020, não é? As universidades foram criadas na Idade Média, e muito para trás, elas já havia escolas, já havia a própria Academia de Platão, era uma escola, se chamava academia, de lá que vem esse termo, vem dessa tradição do Ocidente, né, do conhecimento ocidental. E aí a gente pode começar por aí para falar o que é um conhecimento, não é? Nós trabalhamos com essa noção de conhecimento, que é uma tradição que vem da produção ocidental, quando ela se separou da crença, né? A ideia primeira, como eu falei no nosso último encontro, é que quando se cria a filosofia ela é função de um distanciamento da crença, e uma busca para compreender as coisas em função delas mesmas, e das suas relações no mundo material, e não necessariamente de algo que viesse de ninfas, deuses e seres dessa natureza, não é? Então, existe uma marca no uso da palavra conhecimento dentro da história da civilização ocidental, que nós não podemos ignorar. Então, esse é uma primeira aproximação na definição do termo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento indígena, por exemplo, ou conhecimento de uma população inuit que mora no Ártico, esta palavra não faz para eles o menor sentido, do ponto de vista que nós falamos, não é? Nós falamos de um lugar e eles não falam, eles não têm essa noção de conhecimento. Cada
civilização, ou cada grupo humano que não faz parte dessa ocidentalidade, eles vão ter entendimentos, eles conhecem também, eles sabem também, só que eles conhecem e sabem de um outro jeito, e não necessariamente eles vão usar o arcabouço terminológico do Ocidente para colocar este saber, esse conhecer dentro dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de epistemologia, porque a própria palavra já está marcada por essa tradição, né? Ela só existe em função disso. Falar, por exemplo, de uma epistemologia indígena é falar do ponto de vista ocidental. Então, eu, pessoa do Ocidente, digo que o indígena tem uma epistemologia. Eu, do ponto de vista ocidental, digo que o inuit do Ártico tem uma epistemologia. Eu posso compreender o conhecimento e o saber desses grupos como sendo epistemologia. Agora, a questão é saber se, ao tratar a questão dessa maneira, nós não estamos, de uma certa maneira, enquadrando as visões desses povos em algo que não é deles, que não faz parte da cultura deles, que não tem sentido na cultura deles. Essa questão é muito importante para vocês terem em vista, porque muitos de nossos alunos, estudantes, têm uma sensibilidade crítica com relação à questão da maneira como nós estamos sendo e fomos configurados nos nossos vividos como consequência das articulações de poder internacional, de políticas e de organizações econômicas que acabam por produzir estados coletivos de vivências que são, em várias dimensões, mas não todas, subordinados a projetos que não foram concebidos, que não partiram de nós mesmos. Isso eu estou evitando a palavra nacional, porque isso não tem nada a ver com a nação, não tem nada a ver com a região. Talvez Marx tenha uma certa razão de que isso tem a ver com a classe social, mais do que com as questões de divisões geográficas, ainda que essa seja uma discussão extremamente complexa, e eu acho que também não se reduz à classe social. Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu gostaria só de ressaltar que nós temos que ter uma sensibilidade para discutir essas questões, não é? Só para finalizar a questão da geografia, porque eu não acredito que a geografia seja determinante, ela só é determinante, tudo bem, na medida em que certos povos colonizaram outros dentro daquela geografia. No entanto, dentro de todas as geografias, no Brasil, na Argentina, no Chile, na África do Sul, no Ceilão, na Índia, na própria China, que já foi colonizada, o Japão, e mesmo dentro dos povos colonizadores, né, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, em todos os lugares nós vamos encontrar as relações de poder e vamos encontrar aqueles que são subordinados, né, que são destituídos, em prol de outros que dominam e que possuem, né? Essas questões, eu diria que elas têm mais a ver com a problemática, dentro do ponto de vista acadêmico, das teorias, do que propriamente da epistemologia.
A epistemologia, na verdade, é uma invenção, podemos dizer assim, da filosofia. O interesse ou a discussão sobre o conhecimento, ela, na tradição ocidental, ela vem desde os gregos, mas somente lá pelo século XVIII é que essa questão veio à tona em termos da palavra, né? Tecnicamente, eu diria que a problemática epistemológica, ela tem, na verdade, um marcador que é o Kant, que é um filósofo alemão que produziu uma filosofia que ele apresentou como sendo uma filosofia fundamentada na problemática epistemológica, né? A questão do Kant era como o conhecimento pode ser possível, que era uma questão que já vinha dos gregos, que ele retomou na sua construção filosófica. Por que eu digo que é um marcador? Porque não se falava disso antes, né? Você já tinha uma produção científica, mas sem a problematização da questão do conhecimento, né? E aí, a partir dessa época, e o Kant não é o único, né, porque ele teve interlocutores na Inglaterra como Hume, então foi um tempo em que estas questões emergiram, não é? E emergiram em função de certos filósofos que meio que tomaram a dianteira nessa discussão e debateram, né? O embate entre o Kant e o Hume é um marcador, e é um marcador do entendimento também do que seria uma epistemologia, do que seria uma teoria do conhecimento. E são essas duas palavras que marcam a diferença. Na tradição britânica das ilhas, né, exilada do continente europeu, discutia-se a função do conhecimento. O conhecimento, e eles chamavam a isso de teoria do conhecimento, não de epistemologia, né? As palavras, os termos, eles têm uma história, né? Então, dentro da tradição britânica, a teoria do conhecimento, ela foi sempre pautada um pouco pela teoria do conhecimento comum, do conhecimento do dia a dia, do conhecimento prático, não é? Ainda que se reconhecesse a importância da ciência estruturada, né, das ciências, das matemáticas e tudo mais, a articulação filosófica britânica, ela foi sempre marcada pela questão do comum do termo, né? Dos comuns, né? A ideia da epistemologia, que vem da tradição europeia, e que vai marcar os grandes debates, né, desde então, é uma tradição que compreende mais, pelo menos da partir da ideia do Kant, como a possibilidade do conhecer não sendo o conhecimento em si, né? A discussão era feita em um outro lugar, né? E essas duas correntes vão, nas suas interlocuções, elas vão começar a produzir várias correntes que vão defender a ideia de que estavam que estavam produzindo epistemologia, ou que estavam produzindo teorias do conhecimento, né? Em ambos os casos, ambas acabam também se confundindo com a ideia de filosofia da ciência, né? E essa produção é que vai, de uma certa maneira, ser o campo aonde vão pousar, né, todas as intenções de produção de saberes, de saberes e de conhecimentos. O saber aqui, vou definir, é entendido como
aquilo que se quer apreender que não tenha um peso de ciência, e o conhecer como aquilo que se quer apreender que tem o peso de ciência. Definindo ciência, a ciência aqui, naquela tradição daquele tempo, era aquilo que você poderia produzir como conhecimento, e esse conhecimento, ele seria generalizável, né? Ele teria aquela característica de universalidade, né, que leva à possibilidade da generalização. Então, o conhecimento que você conhece, ele é um conhecimento válido em todo lugar, né? E ele é necessário, ele não pode ser de outra maneira, né? Enquanto que a tradição do saber é uma tradição que vai na ideia de que o que se sabe a respeito de algo que está circunscrito no tempo, no espaço, não é? E, portanto, em um espaço limitado, né? Numa relação que modernamente nos últimos 50, 60, 70 anos, vai se falar do conhecimento situado, né, que está naquele contexto. Então, as oposições que os britânicos, na sua tradição, e os europeus, do outro lado, que vão trazer, isso de uma maneira geral, né, porque tinha britânico que tinha um pé na maneira de pensar europeia, europeus de uma maneira, essas coisas são complexas, né, mas eu digo de uma maneira geral, nós podemos dizer que essas duas maneiras de se pensar, elas têm pés em histórias diferentes. Eu não vou chamar isso de conflito, mas eu vou chamar isso de encontro, né, de debate, ele vai abrir espaço para a problematização de várias maneiras de se compreender o saber e o conhecer, e até se pensar até que ponto saber e conhecer não são sinônimos, não são palavras que têm sentidos diferentes. Então, por isso que a gente tem que, na medida do possível, sempre buscar bem definir as palavras. Então, o que a gente pode dizer, porque eu não vou entrar nesse debate, eu não sou um filósofo da ciência, eu tenho um interesse na questão da filosofia da ciência, da epistemologia, da teoria do conhecimento, das suas relações, mas eu não sou um especialista nessa área, porque ela tem uma história, não é? É recente, e essa história produziu formas de pensar que são diferentes, e algumas têm uma proximidade maior que a outra, outras são mais distantes das outras. E essas tradições, né, essas tradições epistemológicas ou relativas a diferentes teorias do conhecimento, elas vão estar articuladas à maneira como você vai tentar explicar o nosso lugar no mundo e como que nós desenvolvemos questões que estão no mundo, não é? Tentar descobrir coisas que estão no mundo, tentar estudar as coisas do mundo, estudar os planetas, as plantas, os animais, a materialidade que nos envolve, né, de um lado, mais ligada àquilo que nós chamamos usualmente de ciência, né? E nós vamos, por um outro lado, ter a busca de se tentar compreender o ser, a existência, o lugar de cada um em si e de cada um no grupo socialmente, e essa produção desses conhecimentos, eles vão sendo feitos em várias pistas e vão abrindo como um enraizamento, né? São várias linhas que vão
vão se abrindo, umas estão ligadas com as outras, outras saem de uma raiz diferente, mas todos esses saberes conhecimentos, ou saberes conhecimentos, eles vão constituir a complexidade das milhares, milhões de teorias que nós temos que buscam explicar todo tipo de coisas no mundo contemporâneo. Dentro da tradição acadêmica, que sempre foi uma tradição que buscou criar certas caixas rígidas para organizar a maneira de se conhecer, e essa forma de organização também foi objeto de crítica como sendo ela mesma uma estrutura que vem de um tipo de conhecimento, né? Que é essa crítica pós-estruturalista, que faz muito sentido. Essas caixas se chamam disciplinas, né? Então, as disciplinas ditas científicas, elas estão separadas. E a gente sabe, dentro da área da comunicação, como da área da psicologia, como da área da sociologia, né, entre aspas, cada uma separada, que, na verdade, essas separações, elas são produções históricas que não fazem, muitas vezes, sentido, porque você não tem como estudar a psique do sujeito e compreender alguém só em função de si mesma, né? Como não se pode compreender grupos sociais em função deles mesmos, sem considerar que eles são, na verdade, conjuntos hiper mega complexos, universos de complexidades de interações entre sujeitos, né? E que essa complexidade toda, esse universo complexo de relações, ele, na verdade, é o campo transversal da comunicação, que é o que articula a possibilidade de nós pensarmos em uma coisa ou em outra, mas que, na verdade, nós temos que pensar em tudo ao mesmo tempo, porque, pelo menos essa é a minha visão pessoal, não é? É de que o conhecimento, ele é uma ecologia, né? As próprias definições entram dentro dessa ecologia. Existem, dentro da ecologia da humanidade, existem grupos que concebem certos termos de uma certa forma, que negociam com outros em função desses termos, e todas essas complexidades, elas levam a acordos, levam a conflitos, conflitos negociáveis, levam a conflitos não negociáveis, e levam, inclusive, a violências, a guerras e a confrontos bem mais graves do que o confronto retórico das palavras. Nesse sentido, então, que se nós compreendemos essa complexidade, que hoje em dia se etiqueta com a palavra interdisciplinaridade, não é? A relação entre as disciplinas, que eu também acho que ela é uma boa, é o melhor que nós pudemos chegar até agora, mas ela é também limitada, porque na hora que nós falamos da interdisciplinaridade, nós estamos exilando aquilo que não é considerado disciplina, não é? E certos modos de conhecer, certas maneiras de se estar e de se ver no mundo, elas não obedecem ao enquadramento do que significa uma disciplina dentro de uma academia científica, né? É por isso que em certos países, por exemplo, no Canadá, foi tentado, só para dar um exemplo concreto de uma tentativa de desbloqueio desses exílios, né? De a ciência oficial, que é representada pelos conselhos de pesquisa científica do país, reconhecer que aqueles conhecimentos que ela produz não só são limitados, mas que muitas vezes eles não produzem resultados ao entrar em confronto com culturas que não foram
construídas dentro desta tradição. Então, no caso dos inuits, sobre os quais eu já falei, eu sei de projetos que são de pesquisa barra saber, que são construídos coletivamente entre grupos de cientistas e de pessoas que vivem nas comunidades inuites, de modo que esse encontro seja um encontro de negociação, de respeito mútuo daquilo que a ciência oficial pode contribuir no encontro que já houve e que não pode mais ser desfeito, que nesse encontro certos conhecimentos podem podem contribuir para a vida dessas comunidades, como da mesma maneira certos conhecimentos dessas comunidades podem contribuir para que a sociedade que vive que foi constituída nesta civilização imensa que tomou conta do planeta, que certos conhecimentos que não são validados pela ciência, eles podem sim fazer parte dela, né? Eles podem, de outro jeito, entrar nela. Então, e nesse resultado, infelizmente, nós temos que uma cultura, de certa forma, engole a outra, né? E essa é uma realidade da humanidade que a gente tá vendo, infelizmente, mas digamos que é a marcha da história humana, né? E, enfim. Agora, essas questões todas eu coloco aqui por uma razão clara. Eu acho que as alunas e os alunos, tanto da ECO quanto do Instituto de Psicologia, da psicossociologia de comunidades com a qual nós trabalhamos, essas questões vocês estão entendendo a importância delas para nós refletirmos, né? Então, eu acho que cada um de nós, quando quer fazer o seu trabalho de pesquisa, tem que ter, primeiro, essa noção de que nós estamos no lugar oficial de onde a civilização determinou que é o lugar para a construção dos conhecimentos, né? Isso é a primeira coisa. Por que nós temos que saber disso? Porque nós temos que negociar com ela, né? Nós temos que produzir os trabalhos para ela, e ao mesmo tempo, para ela no sentido de que as nossas produções, isso a gente vê principalmente na pós-graduação, todo mundo tem que publicar, os professores querem publicar artigo, publicar livro, publicar isso, publicar aquilo, só que tudo isso pode não fazer o menor sentido, por exemplo, na relação que você tem com uma comunidade que não está nem aí para isso, não é? Agora, isso aí é um incontornável, né? Os alunos da escola de comunicação que estão terminando a graduação, eles não vão sair com diploma se eles não fizerem o TCC. Eles têm que deixar aquela produção. Então, nós vivemos com estas obrigações que fazem parte do sistema que nós resolvemos aceitar como válido, porque senão nós não estaríamos nele, né? Seja como estudantes, seja como professores, nós entramos nesse sistema, talvez não necessariamente por considerá-los válidos, mas por considerá-los a possibilidade válida dentro daquilo que nós podemos, onde nós podemos entrar para fazer um trabalho ou fazer uma diferença, reconhecendo a impossibilidade de simplesmente desmantelá-los, não é? Desmantelar um sistema universitário, por exemplo, não é tarefa simples, nem para um grupo enorme de pessoas, não é? Então, a questão de se a universidade serve para alguma coisa, se é o melhor caminho para a humanidade, são outras questões que às vezes eu me coloco, mas que aqui, dentro da nossa produção, a gente tem que deixar
meio, não de lado, mas em paralelo, enquanto nós vamos fazendo esse caminho. Então, primeira coisa, repetindo já várias vezes que eu falei, é a questão do sentido das palavras, de saber as palavras que nós usamos, de definir os termos, as noções, os conceitos, para que nós possamos ter uma interlocução, inclusive com a própria academia. Não é possível publicar um artigo se a pessoa que lê não entende as questões prévias que estão dadas para a produção de um conceito, de uma noção com a qual nós vamos trabalhar. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão, que é a fundamental para todos, eu digo fundamental porque ela é subjacente a tudo, é o olhar epistemológico, não é? E esse olhar, como eu expliquei no nosso outro encontro, ele tem a ver com a relação entre eu, sujeito, e o mundo enquanto objeto. Esta relação, ela independe de qualquer olhar. Ela independe de qualquer teoria do conhecimento, epistemologia particular. Ela está no fundamento da ideia de conhecimento. E ela, eu diria, esta ideia do conhecer como sendo aquilo que transita entre os polos do vivo sujeito e da viva natureza que nos envolve, dos vivos outros seres com os quais nós temos relação, este fundamento, ele se aplica a qualquer situação. Ele se aplica a qualquer grupo social, ele se aplica a qualquer país, a qualquer geografia, ele é o conceito geral, o fundamento geral. Agora, como nós nos colocamos nesta relação é que é definidor não somente da ideia que nós possamos ter do que seja um aprendizado de ciência, de saber, ciência no sentido de saber, né, de buscar saber, como do ponto de vista das crenças, não é? Mesmo isso depende de uma crença. Se eu acredito que é melhor, ou que a única maneira de conhecer é conhecer pelo meu sentimento, pela minha percepção, pelo meu olhar diante do mundo, se eu me coloco numa posição subjetivista, é, é por uma crença que eu tenho de que esta é a maneira de se olhar. Da mesma maneira que aquele que está do outro lado, digamos, a pessoa que quer se colocar fora do mundo para estudar o mundo como se ele estivesse do lado de fora, considerando que o limite do corpo rompe a, a linha do conhecer e que este corpo, no seu pensar, pode conhecer o que está fora sem que este corpo tenha uma interferência nas relações que estão de fora. Quem acredita nisso, ele acredita nisso. E isso eu acho que tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar todas as posições. Nós temos que respeitar essas polaridades, como temos que respeitar aqueles olhares que eu chamo mais interativos, que são os que vão no caminho do meio. As teorias todas, elas decorrem, ou elas trazem esses olhares subjacentes, que são as posições epistemológicas, ou as posições em relação ao conhecer. E eu acho que, ultimamente, pelo menos eu tenho visto muitos debates, em que há uma simplificação bastante limitada, no meu ponto de vista, entre a maneira objetivista de se trabalhar o conhecimento ser algo de direita, enquanto que a maneira subjetivista ser algo de esquerda. Isso eu acho que não tem nada a ver.
até porque a gente cansa de ver pessoas que se colocam hoje na esquerda e que estão bradando aos quatro ventos que nós temos que ouvir a ciência para combater o coronavírus. A produção científica que traz esse conhecimento, ela não tem nada de subjetiva. Ela não há possibilidade de você estudar um vírus subjetivamente, né? Tudo bem que é o sujeito que olha o vírus pelo microscópio, que estuda o vírus, é subjetivo nesse sentido, mas é um conhecimento que, uma vez que você entende o vírus, né, você tem como lidar com ele. Então, isso aí não tem a ver com direita e esquerda. Tanto é uma posição, digamos, pró-capitalista, como uma posição pró-socialista, como uma posição anarquista, né, liberal, qualquer posição política, ela pode implicar no aceite e no uso de vários tipos de conhecimentos, não é? É possível dizer que certas maneiras políticas de se compreender a organização social da humanidade que declinam mais de certos saberes e outras menos de outros saberes, mas há hoje uma produção de conhecimentos que tem todas o seu valor, não é? Eu acho que isso é uma questão fundamental, principalmente numa era onde impera o conhecimento tecnológico, não é? Porque se uma pessoa que quiser ser coerente e ela for, por exemplo, anticapitalista, ela pode chegar num pensamento um pouco contraditório de usar as ferramentas que são pró-capitalistas. Então, assim, a questão é muito complexa, né? O que produz o conhecimento das tecnologias, ele pode ter um fundamento de financiamento que tem a ver com a produção capitalista, mas as ideias, as originalidades, as criações humanas, elas vão para além do interesse capitalista, né? Uma pessoa brilhante que tem uma ideia extraordinária, ainda que seja construída numa história que é particular e que não poderia emergir se não fosse aquela história, e essa história inclui a história cognitiva dos neurônios, dos genes, de tudo aquilo que constitui a pessoa como toda essa história, ela pode dar num conhecimento que é único, como pode dar num conhecimento que foi construído em função de interesses capitalistas, né? Então, eu estou levantando essa questão não para dar respostas, mas para problematizar esse campo, porque ele é muito complexo e a gente não pode ter preconceitos. Nós não podemos trabalhar dentro daquilo que eu chamo de busca pelo conhecimento de uma maneira preconceituosa. A gente não pode taxar as coisas em si. Nós temos que buscar compreendê-las, nós temos que identificar os pontos ou as dimensões aonde este campo de interesse está situado, tentar compreender estas relações, tentar construir uma narrativa explicativa deste pequeno universo que nós construímos com a nossa pesquisa e dar a nossa contribuição, não é? É só um universo posicionado dentro da nossa história, e a própria produção da ciência, digamos, mais oficial, essa que nós chamamos de ciência exata, ou ciência física, mesmo elas têm também
uma participação do sujeito na sua construção, e elas não são definitivas, né? A ideia de que a gente ouve muito sobre a discussão sobre a verdade, o discurso da verdade, que você tem que rejeitar isso aí, quem está falando isso está fora do tempo, pelo menos uns 80 anos, porque dentro da própria ciência, a própria ciência matemática já demonstrou dentro da matemática que não existe verdade final alguma, não é? Existe sempre um campo, na matemática, existe sempre um campo mais amplo, que você vai abrindo as equações e as explicações, você chega sempre naquela questão do infinito, né? Que é outra problemática que não nos cabe discutir aqui. Então, assim, só para terminar, para dar uma ideia mais ou menos para vocês, de como essas coisas elas vão desaguar, digamos assim, ou desembocar no mar da nossa realidade, da nossa pequena pesquisa, a questão eu diria que o mais simples para se fazer é pensar sempre que o olhar da gente ele está refletido pelas teorias, e, em geral, nós vamos ler outros autores que vão dar eles explicações a respeito de questões e temas que nos interessam, e vão estar refletidas no método, não é? Então, de uma maneira bem simplificada e bem geral, as posições epistemológicas, elas são maneiras de se acreditar que sejam as melhores maneiras de se olhar para a vida, para o ser, para o mundo. E esse olhar, esta profunda crença construída na forma de uma atitude diante da vida, ela vai produzir acordos com certas ideias explicativas do mundo, que são as teorias. E essas ideias explicativas do mundo são ideias que estão fundamentadas em procedimentos para a descoberta, que são a maneira de se fazer a pesquisa, que são as metodologias, essa palavra que assusta muita gente, mas que nada mais é do que como fazer. É que nem varrer a cozinha. Você varre como? Né? Cada um tem um jeito de varrer. Um começa pelo canto direito, outro começa pelo canto esquerdo, um varre e passa pano, outro acha que só varrer tá bom, outro passa o pano e vai varrendo, trazendo a sujeira com um pano. Então, os métodos são as maneiras de se fazer, né? De se resolver o problema que nós temos, que é o de responder a uma questão que nós tenhamos. Então, essas 4 dimensões, que são o olhar para o mundo, a nossa atitude diante do mundo, que é o olhar epistemológico, a teoria explicativa, que vai dar, de acordo com a nossa crença epistemológica, vai tentar justificar certas coisas. Essas coisas que ela vai justificar, ela só vai conseguir justificar em função de uma pergunta, de uma questão. Ela tem um problema, eu queria entender isso. Então, ao tentar entender, você tem uma teoria de que, para entender isso, eu preciso destes instrumentos, e esses instrumentos eu operacionalizo através de um jeito de fazer, que é o método, que vai me dizer se essa questão que eu tenho tem a resposta que eu espero que a teoria vá dar. A teoria, ela direciona uma resposta, né? Então, eu posso adotar uma teoria, porque eu tenho uma questão, eu vou trabalhar metodologicamente essa questão em função dessa teoria, mas ao fim do meu trabalho de busca de resposta a essa questão, eu tanto posso chegar à conclusão de que essa teoria explicativa, ela se aplica, ou seja, ela é uma teoria que de fato explica essa realidade, como eu posso chegar à conclusão de que essa teoria está furada, essa teoria não explica,
ou ela explica parcialmente, ela explica uma parte do processo, mas não explica todo o processo, explica uma dimensão daquela questão que eu exploro, mas não outras dimensões. Então, a teoria, ela pode ser confirmada na nossa produção de pesquisa, como eu posso chegar no fim e achar que aquela teoria está totalmente furada, então eu faço uma crítica à teoria e produzo uma nova teoria, né? Piaget, eu acho que é uma pessoa extraordinária na história do pensamento e que era um epistemólogo, né? Ele acreditava que o conhecimento se produzia nas interações orgânicas e simbólicas dos seres, não é? Que não é uma questão descolada da natureza, ou seja, que natureza e cultura elas trabalham juntas. E o Piaget ele costumava dizer a respeito disso que conhecimento é invenção, é criação. Conhecer é criar, é inventar, é descobrir coisas novas e não conhecimentos antigos. E nós não precisamos estudar coisas velhas para poder descobrir, né? O conhecer daquilo que já foi produzido é importante para que nós possamos refletir, mas o conhecimento não é o que passou. O conhecimento é aquilo que está por vir, não é? Então, eu acho que isso é uma lição importante que o Piaget dá para a gente poder fazer esse caminho, não é? Então, assim, se alguém tem uma atitude epistemológica mais subjetivista, né, eu digo mais porque eu não vou falar de coisas cristalizadas aqui, porque isso é um campo complexo, amplo, e nenhuma epistemologia é igual a outra, digamos assim, né? As crenças em olhares, elas nunca são perfeitamente iguais. Cada filosofia produz um olhar epistemológico diferente, ou pouco diferente, ou muito diferente, ou revolucionário, mas elas são sempre, os modos de conhecer, eles são sempre muito ligados a como sujeito, né, vê o mundo. Ele pode ir pelo caminho daquilo que é consolidado como sendo conhecimento, que é o pessoal que vai mais pela área da ciência tradicional, e aqueles que querem romper, que querem colocar mais em questão e que vão nas explorações que vão contestar. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando isso para dizer que a subjetividade ela está presente de qualquer maneira, mas existem produções científicas que buscam apenas conhecer contextos do sujeito pessoais, né, dentro da psicologia isso é muito forte, e outros que vão se abrindo um pouco mais, né? Então, compreender o sujeito, dentro de um campo de relações, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, mas isso é um inquérito de descoberta subjetivista, é um campo que, por exemplo, na comunicação, na psicologia, na sociologia, nas ciências do meio ambiente, em cada uma delas, ele vai ter uma configuração teórica que é uma, né? Quando você tiver um olhar epistemológico mais forte, você vai ter, dentro desses campos de interesse, também uma configuração diferente. Então, é sempre mais fácil explicar o campo tradicional do que o campo subjetivista, porque o campo tradicional ele é mais, ele tem menos, digamos, variações, não é? Mas, por exemplo, dentro da comunicação, uma abordagem que é tipicamente objetivista é aquela abordagem da ciência matemática da informação, modelo fundador da disciplina, não é? Que é do Shannon e Weaver, que você tem, né, o emissor, o receptor, o meio, o ruído, tal, e tudo isso você estuda como você estivesse vendo esse processo do lado de fora, né? Dentro da psicologia, que eu diria clássica, a maneira objetivista de se
se pensar é aquela que vai usar, por exemplo, a metodologia experimental, não é? Em que você vai, do lado de fora, fazer uma experimentação com o sujeito para tentar entender o seu comportamento. Então, o behaviorismo, a produção behaviorista, é uma produção que cai nesse campo objetivista, assim como todas as outras produções de entendimento que passam pelo mecanismo da medida, né? Você pode medir o corpo, você pode medir um batimento do coração com relação às emoções, você pode fazer vários processos dessa natureza que são quantificáveis. Então, o mundo da quantificação, né, da utilização das matemáticas ou dos números, desses universais, desses conceitos universalizantes, eles estão nesse campo do mundo objetivo, né? A gente pode dizer, mas isso aí, tem gente que vai contestar, isso aí não tem nada a ver, isso não tem valor, não sei o quê. Mais ou menos, né? Porque, por exemplo, se nós pensarmos hoje, uma realidade bem concreta que todo mundo está acompanhando, com relação à emergência das extremas direitas, em função também, mas não somente, obviamente, porque a questão é muito mais complexa, mas em função, em grande medida, de trabalhos de manipulação coletiva que são feitos através das mídias sociais, por meio de algoritmos que fazem estudos de perfis de comportamentos e produzem toda uma massa de informações para grupos sociais específicos, prevendo o comportamento, como a maneira behaviorista, se eu faço isso, então o comportamento é esse. E, em grande medida, isso teve grande sucesso, porque você pode arguir em favor da tese, você pode dizer que essa tese não tem fundamento, mas você pode arguir em favor da tese de que a eleição americana teve o resultado que teve por causa, ou em grande medida por causa do uso dessas ferramentas, que a eleição brasileira também, que a eleição do Brexit também, e por coincidência, esses projetos de manipulação de massa pelas mídias sociais, eles também são feitos em outros países que têm extremas direitas emergentes, como a Hungria, a Polônia e a Turquia. Por que eu estou levantando isso? Eu estou levantando isso, eu não faço esse tipo de trabalho. Pessoalmente, eu não gosto muito de trabalhar dentro da perspectiva comportamental. Agora, nós não podemos dizer isto não tem valor, porque dentro dos círculos de conversas, até os pós-estruturalistas usam esse argumento para dizer, para explicar por que as extremas direitas emergiram. Mas um pós-estruturalista, se ele for coerente, ele não poderia usar essa explicação sem reconhecer que este campo tem um valor de conhecimento. Não é? Ao mesmo tempo, do outro lado, nas posturas subjetivistas, nós vamos ter, por exemplo, os trabalhos de intervenção comunitária que são feitos dentro da pós-graduação em psicossociologia de comunidades, eles são feitos, em grande medida, em imersões dos sujeitos dentro de comunidades onde você vai co-construindo ou co-modelando projetos coletivos, não é? E nesses projetos coletivos você busca questões que são próprias aí a cada projeto de pesquisa. Nesses processos de intervenção que são fundamentalmente subjetivos, você trabalha numa perspectiva crítica, no sentido de empoderar as pessoas a exercerem seus direitos, a exercerem suas sexualidades, a exercerem o seu olhar étnico, que tem uma história própria que muitas vezes o que em geral, né, dentro das sociedades ocidentais é negado e foi subjugado, e foi, como é o caso dos negros,
E você tem todas essas questões que são da ordem da subjetividade e que produzem conhecimentos que têm esse campo do olhar do pesquisador que vai relatar essas experiências, e em relatando essas experiências, ele vai contribuir para o entendimento de problemáticas que são específicas, mas que podem ser encontradas de outras maneiras, em outros contextos, em outras situações. E você tem aí as epistemologias mais híbridas, que vão levar em consideração coisas de ambos os campos, e vão trabalhar com isso de uma maneira bem simplificada, em vez de você trabalhar apenas com aquilo que nós chamamos de qualitativo, que é o campo do sujeito, e quantitativo, que é o campo do objeto, são as tais das pesquisas quali-quanti, que usam um pouco daquele olhar e usam um pouco do outro olhar e tentam fazer sentido da entrada, da imbricação desses dois olhares, para poder também apresentar um conhecimento apreendido. Então, a questão final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: qual entendimento é melhor? Não há. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que a postura objetiva é melhor, ou que a postura subjetiva é melhor, ou que as posturas as duas, são melhores. Isso não faz o menor sentido. O ser humano, ele adota olhares epistemológicos porque ele acredita que certos olhares são melhores que outros. Nós não temos como dizer, e ninguém pode, em sã consciência, dizer que o olhar de um é melhor que o olhar de outro. Assim como nós não podemos dizer que o olhar que constituiu e definiu os termos do que seja conhecimento dentro da nossa tradição são melhores ou piores que os olhares outros, que eventualmente nem definiram e nem não definiram termos, porque isso não faz parte da cultura deles, definir termos e constituir arcabouços de conhecimentos como nós entendemos como sendo o que é certo, não é? O que é a única coisa que nós não podemos negar é que todos nós, cada um à sua maneira, pode dar uma contribuição, e essas contribuições que nós podemos dar, elas todas são válidas, né? Elas são, para nós, verdadeiras nesse sentido, não é? Assim como um cientista que traz um conhecimento que tem uma certa universalidade, como, por exemplo, o comportamento de um vírus, né? Mesmo ele não sabe até que ponto esse conhecimento é válido, não é? Ele é válido em determinado contexto, mas não é válido em outros. Então, assim, essa conversa é muito longa e ela não tem fim, né? A gente pode ir muito longe e continuar conversando sobre isso. Eu só quis fazer essa intervenção antes de entrar na discussão propriamente de como que a gente faz ali no prático, praticamente, como nós construímos praticamente um objeto de um projeto de pesquisa, ou seja, como é que a gente escreve o projeto de pesquisa, como é que a gente fundamenta, como é que a gente faz esse trabalho, né? Porque esse é o objetivo dessas conversas, é tentar passar para vocês como é que a gente prepara um projeto de pesquisa. Agora, preparar um projeto de pesquisa tem essa parte prática, mas ela está fundamentada nessas questões que nós estamos colocando aqui. Definir os termos, dar sentido às coisas de modo que você consiga chegar ao um entendimento máximo daquilo que você diz para o outro. Por isso nós temos comitês de leitura, né? O peer review, comitê de leitura, é isso. Você manda para uma banca, a banca vai ler o teu trabalho, e aí, às vezes, pessoal, mas a pessoa não entende o que você quer dizer, não entendeu por quê, porque não está claro. Não está claro por quê? Porque não foi explicado, porque não foi definido, porque não foi bem articulado, porque não foi convincente.
porque não foi suficientemente persuasivo, né? Então, essas questões são fundamentais no trabalho de pesquisa, ou seja, é fundamental que nós, se ainda não temos, que nós busquemos ter um domínio da língua portuguesa, né, que nós temos que ler muito, nós temos que escrever corretamente, e não por más razões, por boas razões, porque a maneira estabelecida de construir um texto, ela ajuda na compreensão pelo outro, e ela produz, ao produzir compreensão, ela produz multiplicação, não é? Porque na hora que um compreende o outro, ele vai multiplicar esse conhecimento, ou seja, aí tem a função mesma da academia de que produzir conhecimentos que tenham uso, que sejam uso no sentido não utilitarista, mas que tenham significação, que sejam importantes, que sejam apropriados, que possam levar a novas reflexões e a novos projetos. Então, essa questão é fundamental, e é fundamental que nós tenhamos consciência da nossa posição epistemológica, nosso olhar. Nós temos que ter consciência, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Eu tenho que saber se o meu olhar é subjetivista e defender isso, e buscar os autores que dialogam com este olhar, para que eu possa, junto com eles, convencer o outro de que o olhar que eu adoto para tentar compreender uma determinada realidade é válido. Então, é fundamental que nós passemos por esse trabalho de refletir sobre o que nós queremos fazer, de modo que nós sejamos conscientes de que nós vamos olhar desta maneira e não de outra, para que nós possamos defender essa nossa maneira de ver, sabendo que todas as maneiras de ver são válidas. E só para terminar numa informação que eu acho fundamental, porque nós estamos falando do olhar epistemológico, que é um olhar que, como eu disse, ele independe da posição teórica, política, independe, né? Ele pode servir para qualquer coisa, né? A produção, via um olhar ou outro, pode servir para qualquer interesse. Mas a oposição, que na verdade é uma integração, é um campo ambiental, ecológico, dos sentidos, é o campo onde estão sujeitos e objetos. Então, quando nós falamos na ciência física, qual é o meu objeto de pesquisa? E eu vou dizer, o meu objeto de pesquisa é a gravitação no planeta Saturno. Saturno é um objeto, de fato, para qualquer um de nós. Nós não podemos apreender Saturno subjetivamente, até porque não temos os nossos sentidos não o alcançam. Nós não temos como ver Saturno, a não ser por uma luneta. Tudo bem, pode ter um sentido ali que você pode, de apreensão, mas você não convive, você não tem uma relação íntima com Saturno. Então, realmente, nesse sentido, ele é um objeto fora de mim, né? Então, na ciência, faz sentido você falar que o seu objeto de pesquisa é tal. Agora, quando nós dizemos, por exemplo, dentro da comunicação, e dentro da comunicação você pode ter objeto de pesquisa ou sujeito, mas se eu digo dentro da comunicação, eu quero estudar a campanha da Nike, a campanha da Nike é, para mim, um objeto. Agora, não é um objeto se eu falar que eu quero estudar, não é? Eu quero estudar o que as pessoas percebem quando elas assistem uma novela. Aí eu não tenho objeto. O meu objeto são outras pessoas, eu tenho sujeitos. Eu falo isso porque as pessoas têm essa ideia de que a gente fala, qual o seu objeto de pesquisa? Isso é uma produção da ciência tradicional, que contaminou as ciências sociais.
Então, quando nós formos escrever um projeto, nós temos que ter noção do que estamos escrevendo. E se o nosso problema de pesquisa tem a ver com uma comunidade, então o nosso projeto de pesquisa a questão é dizer quais são os nossos sujeitos de pesquisa, qual é a nossa comunidade de pesquisa, e não o nosso objeto de pesquisa. Porque na hora que vocês tratarem a comunidade como objeto, ou o sujeito como objeto, aí vocês vão ter que entrar no olhar objetivista, ou seja, é incoerente alguém que não adota uma posição objetivista utilizar esse termo dentro da posição subjetivista. Como é também para uma pessoa que tem um olhar objetivista, que quer saber como é a campanha da Nike, e dizer que quais são os sujeitos desta campanha, porque isso não faz sentido também. É que isso parece absurdo, porque eu inverti a coisa. Agora, nós não achamos absurdo falar o meu objeto de pesquisa é a comunidade do Morro da Mangueira. Isso não faz sentido. A gente acha que para nós faz sentido, nós estamos habituados a isso. Mas nós temos que quebrar esses usos se nós quisermos ter coerência epistemológica. Então, qualquer trabalho bem feito implica definição dos termos, adoção de um olhar epistemológico consciente pela gente e coerência no redigir, coerência na discussão teórica, coerência nos instrumentos que nós vamos utilizar, que são os instrumentos metodológicos da nossa pesquisa. Então, esse olhar integrado, né, é fundamental. É claro que uma clareza a esse respeito pode demorar décadas para uma pessoa construir, mas nessa minha função de professor, eu assinalo e sinalizo todo mundo de que isso é o pulo do gato. Para mim, é o pulo do gato. Um pesquisador que tem essa consciência minimamente uma consciência dessas questões que eu acabei de colocar, clareza nos termos, olhar epistemológico, coerência epistemológica no uso da palavra, na interlocução com outras teorias e no jeito que você vai proceder para responder uma questão, né, que é a sua metodologia, uma pessoa que consiga minimamente construir um projeto assim, ela já deu o pulo do gato, porque daí para frente, com certeza, vai se evitar toda a sorte de problemas que constroem trabalhos mal feitos. Trabalhos mal feitos são trabalhos incoerentes, inconsistentes, em que as coisas não se conversam, não é? A gente tem que ter noção de quem a gente cita, e como cita, e por que cita, não é? Nós temos que saber usar os conhecimentos dos outros para trabalhar a nossa invenção, né? Voltando àquilo que o Piaget falou, construir um projeto de pesquisa é inventar o jeito de produzir um conhecimento novo, que nós é que vamos dar para a sociedade. E é com essa palavra final que eu fico aqui com vocês. O próximo encontro, a gente vai começar aí chegando mais para baixo assim no chão, né? Para poder estruturar um projeto de pesquisa. Eu dei o nome para essa série de encontros de ou abre alas a pesquisa quer passar, para fazer uma metáfora mais colorida sobre a pesquisa, né? Que a pesquisa ela pode ser um campo de vivido extraordinário e um verdadeiro carnaval. Então, abre alas, a pesquisa vai passar e eu vou aí com vocês dando uns toques para vocês fazerem o melhor trabalho possível dentro do tempo que cada um tem, graduandos, mestrandos e doutorandos, tem
para organizar um projeto de pesquisa que vai levar para o trabalho final. Na graduação, antes do TCC, no mestrado é se preparar para a qualificação, assim como no doutorado, se preparar na qualificação, onde a gente apresenta os nossos projetos. Então é isso, pessoal, e até lá!